Solidariedade do Maranhão, Vossa Excelência disporá de até 25 minutos. Senhor presidente, deputado Luiz Couto, senhores deputados, senhoras deputadas, servidores desta casa, cumprimento todos aqueles e aquelas que estão nos assistindo pela TV Câmara, nos acompanhando pela internet e que nos prestigiam. Quero cumprimentar todos os maranhenses que nos mais diversos municípios acompanham essa sessão, cumprimentar de forma especial a dona Núbia Dutra, minha esposa, os meus filhos que também acompanham, o neto Daniel Cunta, a Lara, minha neta Ana, minha filha Natália, cumprimento a todos. Quero avisar aos garimpeiros, principalmente os garimpeiros do Maranhão, que devem estar assistindo esta sessão, que logo após esse debate, numa outra oportunidade, mais tarde, eu voltarei à tribuna para falar dos garimpeiros, das lutas que estamos travando para recuperar o garimpo de Serra Pelada aos seus verdadeiros donos. Vou falar sobre o aniversário da cidade de Dom Pedro, que aniversaria hoje, e também vou refletir um pouco sobre o desaparecimento de Nelson Mandela, uma referência para todos nós. Eu, nesse momento, senhor presidente, aproveito, está chegando o final do ano, para fazer um balanço do nosso mandato nesses 7 anos, resumir as principais atividades que nós temos aqui. Porque só quem visita a Câmara, principalmente às terças e às quartas-feiras, é que tem dimensão do trabalho que nós fazemos aqui. Infelizmente, muita gente, Brasil afora, imagina que nós parlamentares não fazemos nada. E a realidade aqui é o contrário, nós trabalhamos muito e em várias frentes de trabalho. Eu aqui quero, nessa prestação de contas, quero destacar 3 coisas. Primeiro, sobre as emendas individuais que cada deputado, que cada senador tem, que são emendas ao orçamento da União, onde nós destinamos recursos para as prefeituras, governo de estado, para a entidade, para hospitais. Eu, nesses 7 anos de mandato, consegui liberar para prefeituras do Maranhão, para hospitais, cerca de 23 milhões 572 reais. 23 milhões 572 mil reais destinado para cerca de 50 municípios do Maranhão. Como eu não tenho mídia, nós não conseguimos divulgar como deveria esses recursos que a gente repassa, que a gente manda e que consegue liberar para o Estado. Infelizmente, nesse mesmo período das emendas que eu mandei para o Maranhão, nós conseguimos, infelizmente, perder 22 milhões 828 mil reais. Ou seja, liberei 23 milhões 572 mil, mas foram perdidas só de emendas individuais 22 milhões 828 mil reais. E essas emendas, senhor presidente, que nós perdemos, creio que Vossa Excelência também deve ter perdido, os motivos são muitos. Muitas das vezes o município está inadimplente, ou seja, está devendo prestações de contas para o governo federal. Muitas das vezes o município é pequeno, não tem estrutura para contratar técnicos para elaborar os projetos que o governo federal exige para liberar os recursos. Muitas das vezes é uma burocracia infernal para liberar, às vezes, 200 mil reais para um município pequeno. A burocracia é tão grande que, às vezes, o prefeito desiste. Mas eu fico com a dor no coração quando a gente manda recurso para o município e esse recurso é perdido porque o prefeito não conseguiu liberar. E nós perdemos nesse período cerca de 22
milhões de reais. De recurso para o Hospital Sara Kubitschek, por exemplo, o governo não empenhou. Para Passo do Lumiar, onde moro, perdemos 600 mil, porque a prefeitura estava inadimplente. Perdemos recursos para a promoção quilombola. Perdemos recursos para o Centro de Defesa de Direitos Humanos de Caxias. Perdemos recursos para a Defensoria Pública do Estado do Maranhão, para a Embrapa Hortaliça, para a Embrapa Cocais, botei emendas para a Embrapa, várias emendas, e conseguimos perder. Emendas para Carolinas, para Coroatá, Imperatriz, Tasso Fragoso, Itapecuru-Mirim. Portanto, infelizmente, nesse período nós perdemos aqui quase 23 milhões de reais. Das emendas que nós conseguimos liberar, desses 23 milhões 572 mil, nós botamos para 50 municípios. Destaco aqui o município de Santa Rita, de Lagoa Grande, Açailândia, Araiose, Feira Nova, Porto Franco, Loreto, Riachão, Buriticupu, recurso também aqui para Cidelândia, na região Tocantina, Montes Altos, para Lima Campos, São Raimundo das Mangabeiras, Pastos Bons, Guimarães, Santa Luzia, do TID, Centro Novo do Maranhão, Matões, recurso também para Nina Rodrigues, lá na região do Baixo Parnaíba, Altamira do Maranhão, Central do Maranhão, Belágua, Governador Nunes Freire, Passagem Franca, Sucupira do Riachão, Brejo, Palmeirândia, Maracassumé, Lago Verde, Gonçalves Dias, Buriti Bravo, Carolina. Portanto, São Bento, Passo do Lumiar, foram esses municípios que nós contemplamos com emendas individuais. Além desses municípios, eu coloquei recurso para a maternidade Elgita Brandão, que fica lá no Anil, estava quase fechando, nós colocamos 150 mil, já foram pagos, botei mais 200 mil esse ano. Colocamos recurso para a Universidade Federal do Maranhão, por vários anos. A Universidade Federal do Maranhão foi a universidade que eu tive a honra de me formar em Direito. Consegui recurso também, senhor presidente, para a Embrapa Nacional, que é uma empresa brasileira reconhecida no país inteiro. Colocamos recurso também aqui para o Sara, o Hospital Sara Kubitschek. Todos os anos eu coloco recurso para o Sara, porque considero o Sara Kubitschek um dos melhores hospitais do mundo e do Brasil, com certeza, é o melhor hospital do país, que consegue atender as pessoas de forma gratuita e, evidentemente, que precisa de apoio. Coloquei também recurso para a Procuradoria da República do Maranhão, para a Sociedade Maranhense de Defesa de Direitos Humanos, que faz um trabalho excelente na conscientização dos direitos humanos. Também botei recurso para o EMA de Caxias, que foi liberado. Portanto, eu estou aqui nesse momento informando, embora que de forma bem simples, para aqueles que estão nos ouvindo, essa atividade, que são atividade que nós realizamos aqui no Congresso, que é de destinar recursos para os nossos estados. Também coloquei recursos para a Fazenda Esperança, lá em Coroatá, coloquei 200 mil reais, já foram liberados, que é uma fazenda que recupera pessoas drogadas. Este ano, para o orçamento de 2014, coloquei 200 mil que vai para a mesma Fazenda Esperança, mas para o município de Caxias, lá com o bispo Dom Wilson. Faz um trabalho meritório de tentar recuperar as pessoas que são dependentes químicos. E destaque, senhor presidente, desses 23 milhões de reais que nós conseguimos liberar, eu destinei recursos para aproximadamente 34 municípios, consegui liberar 5.885.000 reais, onde a grande maioria foram para patrulhas mecanizadas.
São aqui 34 patrulhas mecanizadas que eu consegui liberar para o Maranhão. E por que eu fiz isso, deputado Mauro Benevides? Infelizmente, no Maranhão, 100% da agricultura familiar ainda é feita no toco, como a gente chama, que é feita na unha. O trabalhador faz a sua roça, brocando primeiro, tirando a mata mais rala, derrubando a mata mais grossa, tocando fogo, cortando, e em muitos lugares ainda tem que fazer a cerca, plantando no cavador, no chacho, na enxada. E eu coloquei essa quantidade enorme de patrulhas, primeiro para diminuir esse trabalho braçal. Eu trabalhei junto com meu pai, Domingos Rosa, até o meu 4º ano de direito. Nas minhas férias, eu ia para o interior lá de Saco das Almas, ajudar o meu pai a cortar, encoivarar, juntar a madeira para cercar, plantar e dar a primeira capina. Eu sei o quanto é duro o camponês ter que fazer todo esse trabalho manual, com a produtividade muito baixa. Portanto, eu priorizei muitas patrulhas agrícolas. Só para governador Nunes Freire, eu coloquei 4 patrulhas agrícolas, que hoje está lá no município, onde o trabalhador trabalha menos, tem uma rentabilidade maior, não precisa fazer a roça todo ano num lugar diferente, portanto, é ambientalmente correto, e isso tem ajudado muito os camponeses no Maranhão. E também, vou lhe conceder a parte, também, dentro desses recursos, coloquei para retas escavadeiras, coloquei uma reta escavadeira para Porto Franco, uma outra lá para Santa Rita, que tem sido muito útil, bem como coloquei esse recurso para centro de abastecimento. Portanto, estou aqui fazendo essa prestação de contas dos recursos que temos liberado como emenda individual. Conceda a parte a Vossa Excelência. Deputado Domingos Dutra, é importante que cada um de nós, integrantes da Câmara dos Deputados, façamos para os nossos municípios uma prestação de contas daquilo que nos é possível fazer, reivindicando do governo federal o atendimento das populações que, nas comunas de cada uma das unidades federadas, eles enfrentam dificuldades para que a municipalidade, sem recursos adequados, ela se veja compelida a utilizar os parlamentares para um trabalho rigorosamente enquadrado nas nossas atribuições como representantes do povo. No primeiro semestre deste ano, o ministro do Desenvolvimento Agrário e outro ministro da Integração Nacional, ainda era o ministro Fernando Bezerra, nós fizemos uma solenidade expressiva em que foram essas máquinas agrícolas, motoniveladoras, retroescavadeira, então, enfim, tudo isso chegou a vários municípios cearenses, numa contribuição do governo federal, para que nós enfrentássemos também, diferentemente do Maranhão, a questão da estiagem, que continua a preocupar todos os cearenses, e atingindo já agora, nessa fase de final de ano, já uma fase de praticamente de desespero, porque até os reservatórios, nobre deputado, escassearam, então praticamente sem qualquer condição de reunir água, porque não há mais nenhuma queda pluviométrica que justifique exatamente o abastecimento desses açudes. Então, é uma situação dramática, mas a utilização dessas máquinas, como Vossa Excelência mencionou, abre perspectivas de uma utilização que vai renascer as esperanças de que, chegando o inverno, as possibilidades serão bem mais favoráveis para os homens do sertão que enfrentaram no Nordeste 2 anos de estiagem, a estiagem mais prolongada, assim, nessa sequência interminável de carência de quedas pluviométricas. O registro que eu desejava fazer a Vossa Excelência no momento em que Vossa Excelência presta contas aos seus correligionários e ao povo maranhense do que tem procurado fazer em favor daquele grande Estado. Cumprimento a Vossa Excelência. Obrigado, deputado Mauro Benevides. Incorpora o meu pronunciamento e eu parabenizo, aproveitando sua parte, o ministro Pepe Vargas, a presidenta Dilma, que tem encaminhado para os municípios com menos de 50 mil habitantes, municípios onde a economia basicamente agrícola, esses equipamentos que são fundamentais, não apenas para a agricultura, mas para fazer as estradas vicinais, que são calamitosas em todo o país.
E também, no sua parte, eu estive no Ceará discutindo a questão dos agentes comunitários de saúde, fui lá em Baturité e vi o quanto o Ceará padece com a seca. Mas, por incrível que pareça, apesar dessa falta de água no Ceará e a nossa abundância de água no Maranhão, por incrível que pareça, a boa parte da produção que nós comemos no Maranhão vem do Ceará. Tomate, outros tipos de verduras vêm do Ceará. Portanto, eu espero que o Ceará supere essa ausência de água, essa seca prolongada. Espero que o Maranhão um dia consiga, com as suas riquezas naturais, superar essa dependência que tem de estado seco como o Ceará, mas que infelizmente, por conta da agricultura atrasada do Maranhão, porque o governo do estado não incentiva a irrigação, não dá tecnologia, não dá conhecimento, a nossa agricultura familiar no Maranhão é sofrida, é baseada na roça no toco. Portanto, queria reforçar essa questão dos equipamentos que eu tenho mandado para o Maranhão. Além das emendas individuais, nós temos as emendas de bancada, que infelizmente nós colocamos que não são liberadas, mas nós conseguimos, a bancada do Maranhão, nós conseguimos liberar mais de 50 milhões de reais para a Universidade Federal do Maranhão. E o reitor Natalino Salgado, que é um bom gestor, infelizmente está atravessando lá uma crise que eu espero que ele supere, mas a bancada do Maranhão ajudou a transformar a UFMA, a Universidade Federal do Maranhão, num canteiro de obras. Eu coloquei, junto com o deputado Julião Amin, ex-deputado, junto com o ex-deputado Ibama Alves, colocamos 15 milhões de reais, sendo 5 milhões para a Universidade Estadual do Maranhão, para a construção de um centro de piscicultura, que está sendo construído, e colocamos 10 milhões para a construção de um mercado do peixe decente lá em São Luís do Maranhão. Infelizmente, os 10 milhões para o mercado do peixe lá em São Luís foram perdidos, porque o Jacques foi cassado e a governadora Rosiana não tomou as providências devidas. Nós perdemos 10 milhões de reais para a construção de um mercado do peixe, enquanto isso a população de São Luís compra um peixe no mercado indigno, disputando com cachorro, com urubus, esgoto, sujeira. Mas os 5 milhões destinados ao centro de piscicultura, nós conseguimos finalmente salvar. Uma outra atividade, senhor presidente, são as diligências que nós fazemos aqui na Câmara para outros estados que não sejam só os estados de origem. E nesses 7 anos, eu fiz diligência em 21 estados brasileiros. Eu estive na Bahia por 4 vezes. Estive na Bahia investigando o sistema carcerário, estive na Bahia para ver a questão dos índios pataxós e os índios tupinambás no sul da Bahia, estive na Bahia para ver a questão dos agentes comunitários de saúde, estive no estado da Bahia investigando os hospitais de urgência e emergência. Estive na terra de Vossa Excelência para discutir a questão dos agentes comunitários de saúde. Estive no Rio Grande do Sul, estive no Goiás, em Santa Catarina, no estado do Pará, em Rondônia, estive no estado do Ceará, no Piauí, no Maranhão, no Rio de Janeiro, no estado de São Paulo, no Santa Catarina. Portanto, nesses 7 anos, eu estive em quase todos os estados brasileiros, sempre na defesa das causas dos mais humildes, dos agentes comunitários de saúde, de mototaxista, agente de combate às endemias, na defesa dos índios, como no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, onde estivemos lá na defesa dos índios guaranis. Portanto, essas diligências foram muito produtivas, foram muito importantes na defesa do povo brasileiro mais humilde. Como agora estamos tratando nesse momento da questão dos garimpeiros, que envolve o estado do Maranhão, o estado de Tocantins, o estado do Pará, o estado do Amapá e também o estado do Piauí. Portanto, essas informações que eu presto aqui são importantes para que o eleitor, a população do nosso estado de origem, tenha uma dimensão de que, apesar da gente ter sido eleito num estado, mas nós somos deputados federais do país. E quando a gente desenvolve uma atividade que tem algum destaque, o nosso mandato vai além das fronteiras do nosso estado. Além de eu ter visitado, trabalhando quase todo o país, eu estive em Washington, na Comissão de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, levando lá um trabalho que nós fizemos aqui, que eu fui relator
muito importante para a cidadania, que é a situação dos encarcerados. Estive com Vossa Excelência em Genebra, na reunião da Comissão de Direitos Humanos da ONU, da Organização dos Estados Unidos, também levando lá todo o nosso trabalho que nós fizemos conjuntamente na Comissão de Direitos Humanos, que eu tive a honra de presidir. Portanto, essa é a segunda atividade que eu faço questão de relatar nesta tarde. Por último, desses 3 itens, tem a atividade legislativa, que é a atividade essencial do Parlamento. Nós, parlamentares federais, deputados, senadores, deputados estaduais e vereadores, nós somos eleitos para legislar. Nós não fomos eleitos para executar. Quem executa é o Poder Executivo, é o prefeito do município, é o governador, é ou governadora no Estado e a Presidência da República. E eu, nesses anos que estou aqui, apresentei 31 projetos de leis sobre os mais variados assuntos. Eu destaco aqui, senhor presidente, um projeto recente que dei entrada, que proíbe parentes de membros do Poder Judiciário, de juiz ou juíza, de desembargador ou desembargadoras, de ministro dos tribunais superiores, tanto faz do STJ, dos tribunais regionais federais, dos tribunais do trabalho, do Tribunal Militar e do Supremo Tribunal Federal, quanto parentes de membros do Ministério Público e de membros dos tribunais de contas dos Estados e da União, deles serem candidatos. Hoje, como todo mundo sabe, parente de prefeito até o 2º grau, parente de governadores e parente do presidente da República não podem ser candidato enquanto seu parente estiver no exercício do cargo. Nós queremos estender esta proibição para os demais poderes, porque um desembargador que tem um parente candidato, ele influencia na eleição. Um presidente ou um membro de tribunais de contas de Estado que tiver um filho ou uma filha ou um parente até o 2º grau, como candidato, ele interfere. Por isso nós estamos também estendendo essa proibição. Apresentei um outro projeto que estende o exame da ordem para todos os cursos em nosso país. Vossa Excelência sabe que há uma polêmica envolvendo o exame da ordem da OAB. Há mais de 4 milhões de bacharéis que pagaram as suas universidades, fizeram a festa de formatura, receberam o diploma, mas não podem advogar porque há uma barreira quando vão fazer o seu exame para ter acesso à carteira da OAB. Há muitas queixas contra a OAB e eu estou dando essa contribuição, estendendo o exame de ordem para todos os cursos nesse país, só que com uma diferença: o exame de ordem será feito pelo Ministério da Educação, para evitar que a corporação possa ser acusada de manipular e criar uma cláusula de barreira. E além de transferir para o Ministério da Educação, nós estamos colocando que é um teste, não pode ser uma prova pior do que um concurso. Portanto, essa é a contribuição que estou dando. Apresentei também um projeto de lei que está tramitando, que isenta as comunidades rurais quilombolas do pagamento do ITR, porque o Estado é muito lento para devolver esses territórios para os remanescentes. E os poucos territórios, deputado Luiz Couto, que foram titulados, estão correndo o risco de serem incorporados de novo ao Estado, porque eles não têm dinheiro para pagar o imposto territorial rural. Portanto, estou propondo que os territórios quilombolas fiquem isentos do pagamento desse imposto. Um outro projeto que reputo importante é que tipifica como crime o eleitor que aceita transferir o seu título do seu município para um outro município apenas por questão eleitoral mediante pagamento. Já que o Brasil se urbanizou, tem as grandes regiões metropolitanas, onde os limites territoriais de municípios não são muito rígidos. E aí, quando chega perto da eleição, há uma transferência incontrolável de título de eleitor, onde a pessoa transfere o seu título do seu município, aonde ele nasceu, aonde ele tem raiz, para um município onde ele não tem nenhum vínculo. Nós estamos tipificando
essa conduta como uma conduta criminosa para evitar que um eleitor de um município mude o seu título em época de eleição e acabe mudando o resultado da eleição. Meu tempo são 31 projetos, eu vou apenas relatar um outro projeto que eu acho importante, que é sobre a questão do babaçu livre. Apresentei um projeto na defesa das quebradeiras de coco do Maranhão, do Piauí, do Pará, do Tocantins, do Goiás e uma parte da Bahia, aonde as matas nativas serão livres, serão de livre utilização. O babaçu nativo não é propriedade de nenhum proprietário. E por fim, porque meu tempo está acabando, são vários projetos, um dos últimos projetos que apresentei é que anistia o Jackson Lago e o Pastor Porto, ex-governador e ex-vice-governador, que foram cassados injustamente pelo Tribunal Superior Eleitoral e que agora o próprio Tribunal Superior Eleitoral considerou que o recurso que cassou o Jackson não tem validade constitucional. Eu estou propondo, portanto, para encerrar mesmo, já que o TSE tornou sem efeito um tipo de recurso que cassou o Jackson Lago e o vice, nós estamos propondo que o parlamento torne nulo esta cassação, que apesar de não devolver o mandato do Jackson, mas é uma anistia política, tira essa nódoa que o Jackson levou para o túmulo de ser cassado através de um recurso que o próprio Tribunal Superior Eleitoral considerou que não tem mais validade. Portanto, são esses projetos dos 31 que apresentei, que vim fazer esse relato nesta tarde, prestando conta dos recursos que a gente remete para o Estado, das nossas atividades além da fronteira do nosso Estado e também dos projetos de lei que são importantes para a gente aperfeiçoar o aparato jurídico nacional. Muito obrigado. Muito obrigado.